Olá, queridos, bom dia! Hoje eu quero partilhar com vocês uma experiência que eu tive esse final de semana. No domingo eu fui passear com meu filho e nós fomos um pouco distante da cidade e tínhamos que pegar a estrada. Já fiz esse percurso algumas vezes com ele. E ele sempre muito apressado, como toda criança, perguntava: mamãe, já chegou? Mamãe, já vai chegar? Mamãe, ainda falta muito? Mamãe. Só que em meio às brincadeiras, em meio a algumas coisas que eu fazia para entreter ele durante a viagem, eu parei um tempo para observar o que tinha ao redor. E eu pude refletir que aquela estrada, o que tinha naquela estrada, é muito parecido com o que nós vivemos durante a nossa jornada, rumo ao que nós sonhamos, ao que nós desejamos. Primeiro que a estrada nos levava a um determinado lugar, a um determinado ponto. Assim é a nossa caminhada no destino, na promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. E no meio do caminho existiam árvores por todos os lados, dos dois lados. E em determinados momentos aquelas árvores, elas se fundiam e formavam como se fossem túneis, nos protegendo do sol. Passamos por pontes, e alguns buracos, algumas lombadas, e aquilo foi me chamando a atenção e eu fui olhando aquelas coisas, aqueles elementos de maneiras diferentes, colocando para a nossa vida, refletindo no que a gente passa, Às vezes, e tantos carros indo e vindo naquela estrada e a gente passa tão rápido, os carros passam tão rápidos por nós e a gente acaba indo no automático e não conseguindo refletir algumas coisas que Deus está mostrando pra gente. E quando nós chegamos na ponte, a primeira ponte é a ponte mais difícil, A ponte mais longa, a ponte mais alta. E aí eu parei para refletir. Cara, essa ponte me remeteu Deus, o nosso Senhor, quando Ele nos ajuda a passar pelas águas, pelas torrentes, pelas águas profundas, pelas correntezas que às vezes querem nos afogar, querem nos submergir. E Deus está lá sempre a postos para que a gente possa passar para o outro lado. Ele é a ponte para que a gente passe para o outro lado. E mais um pouquinho na frente, existiam lombadas, existiam buracos que a gente precisava desviar. Essas lombadas também me remeteram aos ensinamentos, às exortações do Senhor, quando Ele nos diz para parar, para ter cautela, para diminuir a velocidade dos nossos anseios, dos nossos medos, das nossas murmurações, E quando a gente dá uma parada para passar por aquela lombada que a gente tem que diminuir a velocidade, a gente consegue olhar um pouquinho ao nosso redor, a gente consegue parar para respirar um pouquinho e assim seguir. Os buracos na estrada são como os buracos na nossa vida que o inimigo ele coloca para que a gente caia, para que a gente se machuque, talvez fure um pneu do nosso carro e a gente fique alguns momentos, alguns instantes até trocar aquele pneu parados, estagnados, e aí a gente murmura, a gente xinga, a gente quer desistir da viagem, quer voltar para casa, falar por que eu saí de casa, eu não deveria ter saído de casa nesse dia. Mas aí o Senhor nos permite prosseguir. Por quê?
Por que Ele nos permite prosseguir? Porque lá na frente tem algo esperando por nós. E quando nós chegamos ao nosso destino, e nesse caminhar, nesse meio tempo em que eu pensava, refletia nessas coisas, o meu filho continuava a perguntar: mamãe, já vai chegar? Mamãe, nós já chegamos? E quando ele finalmente chegou no nosso destino, eu tirei ele do carro e imediatamente ele esqueceu todo o processo. E eu também confesso que por algum momento eu também esqueci todo aquele processo, porque eu fui contemplar a natureza, eu pude sentir o vento no rosto, as árvores, o chão, sentir aquela terra, sabe, aquele cheiro, aquele ar puro, aqueles animais. E eu pude perceber que quando a gente chega no destino, o que passou, a gente não se lembra mais. É como diz na palavra do Senhor, porque as velhas coisas já passaram, eis que surgem coisas novas. Então, quando a gente chega na promessa, quando Deus cumpre o que Ele quer nas nossas vidas, a gente não se lembra. Pode até, em algum momento da vida, lembrar de alguns acontecimentos, mas aquilo já não dói, aquilo já não se torna inquietante, aquilo já não se torna torturador. Aquilo é só uma lembrança de como você chegou até onde você está, ou aonde você vai estar. Então, nesta manhã, queridos, eu quero encorajar vocês a continuarem na caminhada, a continuarem na estrada, a continuarem dirigindo, a deixar o Senhor dirigir a vida de vocês, porque Ele sabe o destino certo, Ele sabe o caminho certo. E como vocês chegarão, a que horas, a que dia, a que tempo vocês chegarão no destino de vocês, no que Ele está preparando para vocês. Somente não desistam. Às vezes demora um pouquinho e a gente parece uma criança inquieta, perguntando ao pai se já está para chegar, porque demora tanto, se emburra, esperneia, chora, fica com fome, dorme. Mas quando chega, esquece tudo e só quer saber de ser feliz, só quer saber de curtir o que o Senhor está proporcionando, o que os pais estão proporcionando para ele naquele momento. Então que nós possamos saber esperar para usufruir do que o Pai vai nos proporcionar daqui a pouco. Amém, queridos? Tenham todos um belo e abençoado dia na presença do Senhor.